Fala, queridão! Hoje é o nosso dia 45 da nossa leitura anual da Bíblia Sagrada. E a nossa leitura hoje está em Hebreus, capítulo 10, do versículo 19 até o 39. Também vamos ler Êxodo, capítulo 11 e 12 e Provérbios, número 4. Então vamos para Hebreus, capítulo 10. Nesse trecho do capítulo 10 de Hebreus, o autor aos Hebreus, ele vai nos incentivar a perseverar na fé. Lembrando que nós temos acesso a Deus, né, pelo sacrifício vivo de Cristo. Então, no versículo 19 até o 25, vai falar do acesso direto a Deus pelo sangue de Jesus. Porque ele vai dizer que agora nós podemos entrar no Santo dos Santos com confiança, porque Jesus, ele abriu um novo e vivo caminho. Jesus nos deu esse acesso. Né? Ele vai dizer que nós devemos nos aproximar de Deus com um coração sincero, mantendo firme a nossa fé naquilo que Jesus fez. E ele vai dizer que nós somos chamados a estimular uns aos outros a viver em amor, a praticar boas obras. E ele vai dizer para a gente não abandonar a comunhão. No versículo 26 até o 31, nós vamos ver a seriedade do pecado deliberado. Porque ele vai dizer que quem rejeita Cristo não tem mais sacrifício pelos pecados. Vai agora só resta o quê? Juízo para ele, porque ele recusou a Cristo. Então ele vai dizer que o castigo será ainda maior para quem despreza o sangue de Cristo. Né? E ele vai dizer ainda no versículo 31 algo pesado. Ele vai dizer assim: horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. No versículo 26, quando ele fala assim de pecado voluntário, ele está fazendo a referência a uma apostasia intencional. A pessoa faz aquilo com intenção, porque ela sabe que ela é pecado, ou seja, ela rejeita conscientemente a fé, mesmo após ela ter conhecido a verdade. Então, isso é o pecado voluntário que o autor aos Hebreus está falando no versículo 26. Versículo 32 até o 39, o autor ele vai encerrar falando sobre a perseverança e a recompensa para os justos, né? Ele vai dizer que os cristãos já sofreram perseguições antes e eles devem continuar firmes, assim como continuaram naquele tempo. E ele vai dizer que Deus é a promessa para aqueles que perseveram, porque no versículo 38 ele fala assim: o justo viverá pela fé. Isso aqui é um chamado para viver uma vida pautada na confiança total em Deus. Essa foi a nossa leitura de Hebreus. Agora nós vamos para Êxodo, capítulo 11 e 12. Antes de entrar em Êxodo, capítulo 11 e 12, eu quero só pedir a você, deixa o seu comentário aqui, deixa a sua curtida. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, queridão. Se você está vendo no YouTube, se inscreva. Se você está vendo no Instagram, deixa um comentário, siga a nossa página, porque a plataforma vai entender que o nosso conteúdo é relevante e vai fazer o nosso conteúdo chegar a mais pessoas. Por consequência disso, o evangelho vai ser anunciado a mais pessoas. Agora vamos para Êxodo, capítulo 11 e capítulo 12. Agora em Êxodo, capítulo 11, do versículo 1 até o 10, Deus vai anunciar a 10ª praga, que é a morte dos primogênitos. Então Deus ele avisa que todos os primogênitos do Egito morrerão, mas o povo de Israel seria poupado. Faraó, ele continua resistindo, então, só que a gente vai ver que depois dessa praga, ele finalmente vai deixar Israel ir. E no versículo 7, Deus ele deixa claro para Faraó que ele vai fazer distinção entre os egípcios e Israel. Deus vai proteger o povo de Israel. E no versículo 8, vai dizer que quando Moisés sai da presença de Faraó, Faraó ardia em ira. Isso mostra que Moisés meio que já sabia, né, que a resistência de Faraó traria um sofrimento terrível ao Egito. A gente entende aqui que Deus, querido, ele deu oportunidades para Faraó se arrepender inúmeras vezes, né? E a gente vai ver que o juízo de Deus sobre os ímpios é certo e é inescapável, ninguém pode livrar. Então no capítulo 12 de Êxodo, versículo 1 até o 30, nós vemos aqui a instituição da Páscoa do Senhor. Deus ele ordena agora que cada família sacrifique um cordeiro e marque os umbrais das portas com o sangue desse cordeiro, porque Deus diz que um anjo destruidor passaria pelo Egito
e ele mataria todos os primogênitos do Egito e só pouparia as casas que estivessem marcadas com os sangues nos umbrais da porta. Então, a Páscoa, ela deveria ser celebrada como um memorial perpétuo. Nesse capítulo 12, a gente vai ver inúmeras coisas sobre a Páscoa, né? Características, como deveria ser o cordeiro deveria ser sem defeito, né? Isso simboliza quem? Simboliza Jesus, que é o Cordeiro de Deus sem pecado. Porque a gente vai ver isso lá em João, capítulo 1, versículo 29. Vai dizer que o sangue também, ele será um sinal. No versículo 13, em Êxodo capítulo 12, vai dizer que o sangue ele será um sinal. Isso aponta para quê? Isso aponta para a redenção pelo sangue de Jesus. E no versículo 46, quando diz assim que nenhum osso do cordeiro deveria ser quebrado, isso é uma profecia que foi cumprida em Jesus na cruz. João, capítulo 19, 36. Então, do versículo 31 até o 51 de Êxodo, capítulo 12, nós vamos ver agora a saída do Egito. De fato, o êxodo quer dizer saída. Então, Faraó, ele finalmente cede e ele libera os israelitas para ir embora dali. Então, os israelitas eles saem às pressas, levando pães sem fermento, e Deus estabelece com eles ali, na saída deles, a festa dos pães ázimos. Então, a Bíblia vai dizer que saiu 600 homens, 600 mil homens, sem contar mulheres e crianças. Essa foi a quantidade de gente que saiu do Egito. Aqui tem uma curiosidade. Em Gênesis 46, 27 e em Êxodo capítulo 1, versículo 5, vai dizer que entraram 70 pessoas do povo de Israel dentro do Egito. Agora está saindo 600 mil homens, sem contar mulheres e crianças. Querido, Flávio Josefo, um grande historiador dos primeiros séculos, ele vai dizer que esse povo que saiu do Egito provavelmente era algo em torno de 3 milhões de pessoas. Olha, você vê, entrou 70 pessoas, saíram quase 3 milhões de pessoas. E a gente tem outra curiosidade aqui também. Em Gênesis capítulo 15, versículo 14, ia dizer que eles seriam meio que escravos em uma terra por 400 anos, porém depois que eles saíssem daquela terra, eles sairiam com grande riqueza. E a gente viu isso se cumprir agora em Êxodo, capítulo 12, versículo 35 e 36. E isso se cumpriu porque eles saíram de lá com muitas riquezas. No versículo 36 vai falar que eles despojaram o Egito, eles saíram com muitas riquezas, exatamente cumprindo aquilo que Deus falou com Abraão, lá em Gênesis, capítulo 15, versículo 14. Agora nós vamos para Provérbios, número 4. Provérbios, capítulo 4, nós vamos ver aqui a importância da sabedoria. Porque do verso 1 até o verso 9, nós vamos ver que a sabedoria é o bem maior que alguém pode adquirir, né? E quem busca a sabedoria vai ter vida longa e vai ser exaltado. Verso 7, quando fala assim daquele que adquire a sabedoria, né? A sabedoria, ela não vem automaticamente. Quando fala que ela é adquirida, isso fala como que ela deve ser buscada, ela deve ser treinada, né? Então a sabedoria, ela deve ser uma prioridade na nossa vida. No verso 10 até o verso 19, nós vamos ver que o caminho dos justos é totalmente diferente do caminho dos ímpios, porque o autor vai dizer para nós que os justos, eles têm caminhos iluminados, enquanto os ímpios, eles andam em trevas. Aqui está meio que dizendo que a escolha entre sabedoria e tolice vai definir o nosso futuro. No verso 20 até o verso 27 vai falar sobre guardar o coração, porque no verso 23 vai falar assim, sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida, né? Então, os nossos pensamentos e desejos, eles vão definir os nossos destinos. A leitura de Provérbios número 4, o resumo é: o caminho da sabedoria nos leva a uma vida abundante em Deus. Querido, essa foi a nossa leitura do nosso dia 45. Nos vemos amanhã no dia 46. Só vem!